O sermão de hoje irá cobrir o texto que vai do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 8. Eu peço que cada um com sua Bíblia acompanhe a leitura do texto todo. Romanos, capítulo 2, verso 17, a partir do verso 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade, tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão transformou-se, ou tornou-se, incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei aquele que, por natureza, é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem circunciso quem o é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Amém. Paulo, no capítulo 1, havia apontado o pecado dos gentios por negarem a revelação de Deus, por idolatrarem criaturas em vez do Criador e aprovarem a imoralidade dos outros. Depois, na primeira metade do capítulo 2, Paulo passou a acusar o pecado de religiosos, tanto judeus quanto gentios, por considerarem superiores em função de suas práticas religiosas e condutas aparentemente morais. Paulo acusa a hipocrisia deles, demonstra que todo homem quebra os mandamentos de Deus e, por consequência, ninguém é justo diante de Deus, visto que o coração de todo homem está corrompido pelo pecado, ao ponto que ele afirmou, no verso 13 do capítulo 2, que o justo não é aquele que somente ouve a lei, ou aquele que aparenta justiça, porém todo aquele que pratica a lei. E pelo fato de que ninguém pratica a lei perfeitamente, não existe nenhum justo, como ele irá concluir no capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. A lei de Deus exige perfeição, mas por estarmos sujeitos à queda e à corrupção do pecado, nossa tendência natural é agir em desobediência à lei de Deus. Portanto, porque somos pecadores diante de um Deus santo e eterno, merecemos, logicamente, a condenação eterna. Ao ouvir esse discurso sobre a insuficiência humana, um judeu poderia contestar Paulo. E, em sua defesa, poderia levantar a objeção de que Paulo comete um erro ao
equivaler um judeu a um gentio. Entretanto, Paulo, sendo ele próprio um judeu, prevê essa situação e adianta e responde uma série de objeções que poderiam ser insinuadas por um provável adversário judeu. Primeiro, em sua defesa, um judeu poderia recorrer aos seus privilégios enquanto partícipe do povo escolhido por Deus e argumentar que ele, diferente de um gentio, foi confiado à lei de Deus, às Escrituras. Não conseguindo, um judeu poderia argumentar também que Deus estabeleceu uma aliança com o povo, a partir de Abraão, e o sinal dessa aliança era a circuncisão, um rito que somente os judeus possuíam. Em função disso, um judeu poderia retrucar que a sua posição privilegiada enquanto judeu, em comparação com outros povos, o manteria também numa posição privilegiada perante o juízo de Deus. Não conseguindo, um judeu poderia tentar se defender recorrendo à fidelidade de Deus, pois, apesar do pecado do povo, Deus continua fiel à sua promessa de salvar o povo. E, por fim, como último recurso, um judeu poderia argumentar recorrendo à justiça e à graça de Deus. Bem, para todas essas contestações, por parte de um oponente judeu, Paulo oferece respostas, e essas respostas são úteis a cada um de nós e assim serão aplicadas à nossa vida cristã. Paulo começa no verso 17 a listar exatamente todos esses privilégios que os judeus desfrutavam em comparação com os gentios. Ter o nome judeu significava ser herdeiro de toda a tradição judaica. Isso incluía ser herdeiro da aliança que o Senhor havia feito com Abraão, herdeiro da circuncisão, o sinal visível na carne dessa aliança, herdeiro da lei, a revelação especial de Deus ao povo. Um judeu crescia ouvindo a lei pelos seus pais em casa, na sinagoga, pelos sacerdotes, era instruído na lei desde criança, e por ser instruído na lei era capaz de distinguir o bem do mal, aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era superior, excelente, daquilo que devia ser rejeitado. Tudo isso distinguia os judeus dos gentios, dos demais povos, e os próprios judeus reconheciam e se orgulhavam dessa posição. Por terem sido instruídos, eles possuíam a dádiva de poder instruir outros. Por conhecer a lei, eles possuíam a dádiva, a capacidade de transmitir a lei aos outros. E em nenhum momento Paulo irá desvalorizar esses privilégios. De fato, os judeus foram privilegiados. Dentre todas as nações, eles foram a nação eleita. Aos judeus foi confiado os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus acerca da sua vontade, do seu plano de redenção. As Escrituras, nomeadamente o cânon do Antigo Testamento, foi escrito maioritariamente em hebraico. Todos os livros foram redigidos do Antigo Testamento, redigidos e preservados ao longo dos séculos pelos judeus. Esses privilégios colocaram os judeus numa posição melhor em relação aos outros povos que não tiveram a revelação. Porém, esses privilégios implicavam responsabilidades. Por possuírem os oráculos de Deus, os judeus deveriam ser guia dos cegos. Exemplos para os outros povos, deveriam ser instrutores dos ignorantes, mestres de crianças ou mestres de bebês espirituais, ou seja, levar à maturidade, através do ensino da lei, todos os que os cercavam. Contudo, o orgulho de alguns judeus em relação aos privilégios tornou-se uma convicção distorcida de que eles eram proprietários da lei e tinham por posse o único Deus, o Deus de Israel. Isso, de alguma forma, os protegeriam do julgamento de Deus, que seria somente direcionado aos gentios. Ou seja, alguns dos judeus consideravam-se salvos somente pelo fato de possuírem a lei e negligenciavam que todos os seus privilégios traziam consigo responsabilidades. O orgulho em relação ao privilégio de ter a lei tornou-se para os judeus um pecado. O pecado de se orgulharem em transmitir aos outros uma lei que nem mesmo eles próprios cumpriam. Eles possuíam a forma da lei, a forma de sabedoria, forma porque na lei havia, de maneira concreta, escrita, visível, o conhecimento que deveria ser transmitido. No entanto, muitos deles já não viviam de acordo com o conhecimento que possuíam.
Apesar de se gloriarem na lei, parte dos judeus nem mesmo zelavam pela prática da lei, nem mesmo zelavam pela aliança com Deus que exigia fidelidade. A educação que recebiam permitia que eles julgassem o comportamento dos outros, porém poucos tinham alguma propensão para julgar e regrar as suas próprias vidas em conformidade a essa instrução. Não é à toa que o tom de repreensão de Paulo é quase irônico diante de tamanha inconsistência e tamanha incoerência por parte dos judeus. Incoerência entre aquilo que eles defendiam e aquilo que eles praticavam. Se de fato os judeus se orgulhavam nesses privilégios, porque de fato os possuíam, então por que pelo menos eles não praticavam aquilo que diziam defender? E não é à toa também a indignação de Paulo nos versos 21 a 23, onde lemos uma série de questionamentos, começando por: tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? É uma pergunta retórica. E o objetivo é mostrar que nem mesmo a nação de Israel, testemunha de tantos milagres, a quem foi confiada a palavra de Deus, foi capaz de seguir a lei de Deus. Isso serviu a Paulo como mais uma evidência acerca da depravação total, de como o pecado é homogêneo entre todos os homens. E, é claro, com isso, Paulo também passa a desmascarar a hipocrisia dessas pessoas, de alguns judeus, que de maneira vergonhosa estavam envolvidas em adultério, roubo e idolatria. 3 acusações específicas de Paulo contra os judeus. A partida poderíamos ler essas acusações como sendo referentes a pecados do coração, como Paulo fez na primeira parte do capítulo 2, ao tratar dos religiosos hipócritas, que aparentavam moralidade, mas eram corruptos na sua mentalidade. Entretanto, há fortes indícios de que podemos ler literalmente que os judeus estavam envolvidos em tais práticas. Os judeus repudiavam os pagãos em função das suas práticas sexuais e idólatras, pois Paulo acusa eles das mesmas condutas. Uma evidência para essa interpretação é o registro de um rabino contemporâneo de Paulo, que descreveu a crescente prática de adultério, assassinato, corrupção, entre outros males, entre os judeus do primeiro século. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, em Atos 19, é acusado de ter saqueado o santuário da deusa de Éfeso. Ou seja, alguns judeus, de fato, saqueavam templos pagãos. Esses pecados eram crescentes, conhecidos, e os comportamentos de alguns judeus, como a profanação dos templos dos gentios ou a imoralidade sexual, contribuíam para a desonra do povo judeu. E todas as vantagens deles, em relação à lei, em relação à aliança, só agravavam a situação, pois tornava a hipocrisia das suas vidas algo absurdamente mais perverso, mais hediondo, do que se eles não tivessem privilégios nenhum. Além de ser uma desonra para o próprio povo, a infidelidade dos judeus desonrava o nome de Deus, pois dava ocasião para que os ímpios blasfemassem contra o nome de Deus. Como Paulo escreve, citando Isaías 52:5, no verso 24, a conduta dos judeus dava motivos para que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios. No pensamento gentil, um povo era semelhante ou representava o seu Deus. A lógica é simples: os judeus praticavam tais imoralidades. Isso equivale a uma amostra do caráter e do poder do Deus deles. Se o Deus dos judeus proíbe a imoralidade sexual, proíbe o roubo, proíbe a idolatria, mas os judeus são vistos exatamente nessas práticas, a conclusão de um gentil é que o Deus dos judeus é fraco ou não consegue protegê-los das práticas que o próprio Deus considera inaceitáveis. De maneira que esses judeus, sendo aqueles que receberam o privilégio da revelação do Deus verdadeiro, acabaram por se tornar, entre as nações, motivo para que o nome de Deus fosse blasfemado. O comportamento dos judeus em gloriar-se em Deus, que em si era um sinal de verdadeira adoração, tornou-se, nesse caso, um pecado grosseiro. Muitos judeus não se gloriavam em Deus por causa de Deus e da justiça de Deus. Todavia, gloriavam-se com base no privilégio que percebiam ter. Em Jeremias 9:24, lemos: o Senhor diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor. Isso era negligenciado.
Muitos judeus gloriavam-se em si mesmos, como se Deus fosse uma posse deles. E ostentavam isso nas palavras, porém, nem mesmo de maneira sincera. Ora, de fato, havia motivos para os judeus se gloriarem dos privilégios. Mas esses mesmos privilégios nunca foram salvíficos. O ter a lei, o ouvir a lei, até mesmo concordar com a lei, não são sinônimos de ser salvo. Nunca foram. E, novamente, cabe a menção ao verso 13. Diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que praticam, estes serão justificados. Bem, diante disso, alguns poderiam argumentar que, então, a salvação é por obras, por obedecer à lei. Porém, não é isso que Paulo diz. O fato dos privilégios dos judeus não redundarem em obras não significa que as obras, por si só, seriam necessárias para a salvação dos judeus. A ideia é que, se houvesse alguém que obedecesse perfeitamente à lei de Deus, certamente esse alguém seria salvo. Porém, não é o caso. Ninguém é capaz de praticar a lei perfeitamente. Ora, os judeus ouviam a lei, conheciam a lei, defendiam a lei e até se orgulhavam da lei. Mas nem judeus, nem gentios praticavam a lei. De forma que a salvação jamais viria da tentativa de seguir a lei. Ou seja, o fato de que ninguém, nem judeus, nem gentios, nem homem nenhum conseguir obedecer a lei perfeitamente, somente ratifica, confirma que a salvação é pela graça e sempre foi. E jamais poderia ser por obras. As obras, nesse caso, e uma vida de acordo com a lei, somente evidenciam a obra da graça de Deus, do novo nascimento, operada pelo Espírito Santo. Assim, o que Paulo faz é afirmar o pecado e a necessidade de fé e arrependimento para a salvação também dos judeus. Tanto daqueles judeus que acreditavam que as suas obras seriam suficientes para obter a salvação, quanto dos judeus que acreditavam que Deus seria leniente com os seus pecados em função da antiga aliança. Os judeus também eram indesculpáveis diante de Deus, e os privilégios que receberam não os excusariam do julgamento e da ira de Deus. Pois assim como os gentios, eles também eram necessitados da graça de Deus, da salvação pela fé em Jesus Cristo, no Messias, e eles seriam julgados e condenados, a menos que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus como único Senhor e Salvador. O mesmo podemos dizer de todo aquele que se gaba de algum conhecimento do Evangelho, porém não se apropria do Evangelho como sendo também um estilo de vida. Ora, é suposto que aquele que tem a capacidade de ensinar os outros possa também ensinar a si mesmo. Que aquele que tem a capacidade de julgar os outros também possa julgar a si mesmo. Dessa forma, se nós nos colocamos como religião verdadeira, possuidora da revelação, da palavra do Deus verdadeiro, e em nenhum momento concordaríamos que estamos espalhando mentiras por aí, devemos, então, ter a capacidade de avaliar os nossos próprios corações, a nossa própria vida, segundo a revelação de Deus. E guiar a nossa vida devocional, a nossa vida laboral, nossos relacionamentos, o nosso culto, a nossa vida como um todo, de acordo com a revelação e não de acordo com as ideias da nossa cabeça. Jamais um cristão que possui uma Bíblia poderá alegar ignorância, sendo que todo cristão atribui a si a capacidade de julgar e condenar o comportamento imoral de qualquer ímpio. Ora, se um cristão é capaz de fazer isso, deve ser capaz também de regrar a sua própria vida de acordo com a revelação de Deus, prezar pela sã doutrina, amar e ser fiel à palavra, servir à igreja, esforçar-se na piedade, na qualidade de uma vida sincera de devoção diante de Deus. Todo aquele que possui o privilégio de ter uma Bíblia, de ouvir semanalmente sobre o Evangelho na igreja, que possui o privilégio e se orgulha em dizer-se cristão, que até repudia o comportamento daqueles que não são cristãos, ou até é capaz de ensinar outros em função da educação que recebeu, uma pessoa assim, que tem todos esses privilégios, deve, pelo menos, uma vez na vida, avaliar à luz do Evangelho e perceber se de fato é um filho de Deus. Se não,
é preciso responder à mensagem do Evangelho com fé e arrependimento. Pois todos os privilégios relacionados a nascer em um lar cristão, vir à igreja, ter amigos cristãos, ser chamado de cristão, ter uma Bíblia, concordar com a ética cristã, não implicam necessariamente em salvação. A salvação vem pelo arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus como único Salvador. Por consequência, a fé implica uma transformação da mentalidade e uma vida piedosa. Pois o natural será o cristão passar a submeter cada instância da sua vida ao Evangelho. Por isso, Tiago exorta, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 1:22. Paulo está a repreender todos aqueles que passam a vida a enganar a si mesmos. Começando com os judeus, que se vangloriavam do conhecimento de uma lei que os próprios não viviam, e depois todos os ouvintes, sejam judeus ou não, sobre a atitude de alimentar a ilusão de que a forma da lei, a aparência de retidão, tem alguma utilidade quando separada de uma vida real de santificação, quando divorciada de um coração efetivamente quebrantado. A ilusão do contentamento com a letra morta, com um coração endurecido, com uma mente fria, do contentamento com a podridão da religiosidade e uma vida que não ama a Deus em espírito e em verdade. Os judeus e qualquer um, quando não se preocupa em regular a sua vida de acordo com a vontade de Deus, o que faz é demonstrar que, a despeito do seu domínio da lei, a despeito da sua concordância com a moralidade cristã, que, na verdade, menospreza a majestade de Deus, que desonra Cristo e tripudia do Evangelho da Graça. Mesmo assim, alguns judeus poderiam contrapor Paulo, refugiando-se na instituição da circuncisão. Deus escolheu Israel entre todas as nações, firmou uma aliança com o povo e deu a circuncisão como selo dessa aliança. Assim, no verso 25 em diante, Paulo, com cautela, trata desse assunto, demonstrando, primeiro, que a circuncisão tem validade na condição de a lei ser praticada, pois a circuncisão é somente um sinal ou selo exterior de uma realidade interior, de uma aliança de graça operada pelo Espírito de Deus mediante a fé. Ou seja, a circuncisão demanda obediência e fidelidade por aquilo que ela simboliza, e sem a obediência, o símbolo perde a sua utilidade. Isso demonstra o contraste que pode haver entre aquilo que um homem é exteriormente, na aparência, na carne, que mostra aos olhos dos outros, com aquilo que ele é interiormente. O que define um homem, homem e mulher, não está, na verdade, no seu íntimo, no seu coração. Apesar do poder perante homens, a aparência não é capaz de definir ninguém, especialmente diante de Deus. Se afirmamos que fulano tem um bom caráter, a nossa convicção parte do princípio de que fulano é realmente sincero naquilo que faz. Se não for assim, o aparente bom caráter não vai servir de nada, não tem nenhum valor. O argumento de Paulo é simples. Imagine um homem judeu circuncidado, mas que transgride a lei e desonra a Deus. Qual a utilidade da sua circuncisão? Nenhuma. Ela tornou-se incircuncisão. Agora imagine um gentio, portanto, incircunciso. Mas ele segue toda a lei de Deus. Esse homem não existe. Mas se existisse, o fato de ser incircunciso invalidaria a sua obediência? É claro que não. Porque obedecer à lei é muito mais importante que a circuncisão. O símbolo é inferior àquilo que ele simboliza. De maneira que a circuncisão é inferior àquilo que ela aponta. E aponta para a aliança de graça com Deus por meio da fé e uma vida de compromisso com a lei de Deus. A circuncisão, exatamente pelo seu valor simbólico, não substitui o compromisso com a aliança por meio da obediência, como alguns judeus queriam dar a entender. Eles só se atentavam para a aparência, para o sinal exterior, na carne, vivendo dessa forma de maneira supersticiosa, como se a circuncisão tivesse o poder salvífico. Portanto, como Paulo argumentou, a verdadeira circuncisão, a marca de que um homem ou mulher são justos diante de Deus, é aquela que
representa uma obra no coração, no interior, no espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, não segundo a letra, segundo a lei escrita, que somente opera na esfera da aparência, dos ritos, dos costumes, dos protocolos, etc. E é limitada ao olhar humano, ao louvor humano, e que somente satisfaz o julgamento de homens. Contudo, a verdadeira circuncisão é aquela no coração, em verdade e em espírito, a circuncisão que representa a obra operada pelo poder transformador do Espírito de Deus. E não é difícil imaginar a indignação de alguns judeus perante esse discurso de Paulo. A ideia de Paulo acerca da ineficácia da circuncisão somente na carne e divorciada daquela no coração, poderia dar a impressão de que a circuncisão, uma instituição estabelecida, portanto, por Deus, só apresentava desvantagens em vez de vantagens. Na verdade, alguns poderiam entender isso como uma afronta direta àquilo que está na base da fundação do judaísmo, e não só uma afronta ao caráter de Deus. Pois, se a circuncisão é inútil, segundo aquilo que Paulo está argumentando, por que Deus estabeleceu a circuncisão? Se as palavras judeu e circuncisão agora foram redefinidas, visto que judeu e circuncisão não são mais da carne, então qual é a vantagem de ser judeu por descendência e qual é a vantagem de ter a circuncisão da carne? Qual é a vantagem em ser judeu se isso não o protege do julgamento de Deus? Bem, o fato é que não há vantagem do judeu diante do julgamento de Deus. Deus não faz distinção entre pessoas. Porém, existia vantagem em ser judeu em termos de responsabilidades. Aquilo que já foi mencionado, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, foi confiada a palavra de Deus. Paulo não nega a manifestação exterior e na carne daquele que é nascido judeu e é circuncidado. Embora o rito exterior não tenha valor salvífico, e não tenha nenhum valor sem um coração fiel à lei, isso não anula que os judeus tenham sido privilegiados por receber a circuncisão. A questão é que essas coisas que são vistas na aparência, fisicamente, não possuem valor espiritual. A verdadeira circuncisão, o verdadeiro selo de salvação, não é a obra na carne, mas é a obra da graça no coração. E o rito da circuncisão foi estabelecido como um sinal exterior, visível, daquilo que acontece no interior, no coração, e assim é oculto aos olhos dos homens. Isso significa que Paulo não redefiniu nada, como alguns judeus poderiam contestar. Essa não é uma verdade nova. Isso já era declarado no Pentateuco, só que estava sendo negligenciado. Os privilégios sempre foram verdadeiros ao povo. Mas o judeu, que realmente poderia ser digno de ser chamado judeu, era aquele que cumpria com aquilo que a palavra judeu significava. E Paulo faz alusão a esse significado no verso 29, onde lemos, judeu não é quem o é do interior, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Quando no verso 29 Paulo faz essa alusão, comparando o judeu com o louvor que vem de Deus, remete a Gênesis 29, 35. Lia, ao dar à luz o seu quarto filho, diz, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. Judá, de onde vem a palavra judeu, é aquele cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E com esse jogo de palavras, Paulo chama a atenção para qual era o verdadeiro louvor que o judeu deveria buscar. E sobre a circuncisão, em Levítico 26, 41, lemos a convocação. Se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitar o castigo do seu pecado, eu, o Senhor, me lembrarei da minha aliança. Semelhantemente, em Deuteronômio 10, 16, lemos, circuncidai o vosso coração, e não sejais mais obstinados. E no capítulo 30 de Deuteronômio, verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração.
o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Os profetas afirmaram o mesmo, Ezequiel 44:9, condena os estrangeiros incircuncisos na carne e de coração. E o Senhor promete em Ezequiel 26, 26 e 27, vos darei um coração novo, porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis os meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Percebam, Deus já havia acusado o seu povo nas antigas escrituras de ter corações incircuncisos. Deus apelou à circuncisão dos seus corações e afirmou que Ele próprio faria isso para o bem do seu povo e a glória do seu nome. Deus chama o seu povo para terem corações circuncidados e promete dá-los um novo coração. Essa transformação é interior, não na carne simplesmente, mas operada pelo Espírito. Esse critério da obra interior apoia aquilo que Paulo vinha falando nos versos anteriores, 25 a 27, ou seja, pelo fato do verdadeiro judeu e a verdadeira circuncisão ser afirmada pelo coração, aqueles que são circuncisos e não cumprem a lei são considerados incircuncisos. E os incircuncisos, por sua vez, se cumprem a lei, podem ser considerados circuncisos, pois interiormente são circuncisos, no coração. O que Paulo escreveu sobre os judeus e a circuncisão pode ser direcionado e aplicado aos cristãos e ao batismo. O verdadeiro cristão, à semelhança do judeu, não é definido pela aparência, e o verdadeiro batismo, a semelhança da circuncisão, é aquele no coração e pelo Espírito. Isso não significa que a transformação do coração substitui o sacramento e o batismo torne-se algo facultativo, de maneira nenhuma. Entretanto, significa que o sacramento, o batismo, o descer as águas, é somente um símbolo visível que deriva do que realmente importa, uma realidade invisível, que é um novo nascimento. O batismo, assim como for a circuncisão, é um sinal externo e visível que testifica perante o mundo um comprometimento essencialmente interior. O sinal último que evidencia o relacionamento de alguém com Deus não é o conhecimento da lei, também não é o batismo, mas é a fé e a obediência para o qual a lei e o batismo apontam. Da mesma forma que a circuncisão, o batismo não torna alguém justo diante de Deus. No entanto, claro, o justo, pela fé em Jesus Cristo, descerá as águas para afirmar a sua fé e tornar visível a transformação operada pelo Espírito na sua vida. O batismo retrata ou simboliza a união de um crente com Cristo, em que um homem e uma mulher morre para o mundo, morre para o pecado e renasce para uma vida com Deus e para Deus. Se esse propósito de devoção espiritual não existe verdadeiramente, qualquer símbolo, qualquer rito, qualquer procedimento exterior é inútil. E não só isso, desonra a Deus, porque no batismo está representado aquilo que Cristo fez em nosso favor. A intenção de Paulo foi estabelecer que não há diferença entre gentios e judeus, e que tanto a lei quanto a circuncisão não serviam aos judeus como imunidade ao julgamento de Deus. De maneira que nascer judeu não garantia que esse era parte do povo de Deus, do verdadeiro Israel, do Israel da fé. Porém, essas ideias colocam inevitavelmente em dúvida a aliança firmada pelo próprio Deus com o povo judeu e, consequentemente, em questão a fidelidade de Deus. Pois, se Deus prometeu a salvação ao seu povo, aos judeus, a infidelidade de alguns judeus anularia ou poderia anular a fidelidade de Deus com relação às suas promessas de salvar o seu povo? Bem, a resposta é não. Então, por que Paulo atribui aos judeus julgamento se Deus prometeu a salvação a eles?
E pior, se alguns judeus caíram na descrença, isso não invalidaria a promessa de Deus de manter o seu povo? Bem, a resposta de Paulo é um forte não. De maneira nenhuma, jamais, isso nunca irá acontecer. De certeza absoluta, é impossível. Mesmo que todo homem minta, Deus continuará verdadeiro, pois ele é imutável. Primeiro, pois o privilégio dos israelitas, a quem foi dado os oráculos de Deus, não tem valor salvífico, como já tratado. Segundo, pois a salvação que o Senhor garante ao seu povo vem por meio da fé, não vem por meio das obras e também não vem pelo fato de pertencer a uma nação específica. Os judeus salvos são salvos porque creram, não porque são judeus. O verdadeiro judeu, ou seja, o verdadeiro participante da aliança de Deus, é todo aquele que crê. Os judeus caíram por sua responsabilidade, não porque Deus foi infiel às suas promessas. Os homens estão, por natureza, em condenação e carecem da graça de Deus. E é pela graça que somos salvos, sempre foi, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Por isso, se um judeu incrédulo é condenado, não pode reclamar a Deus apelando ao sinal da circuncisão. Deus é justo ao condenar a incredulidade e a infidelidade tanto do judeu quanto a incredulidade do gentio. Paulo, ao citar indiretamente no verso 4 do capítulo 3, o Salmo 51:4, comunica exatamente essa ideia, se utilizando das palavras do rei Davi. Quando Davi percebeu o seu pecado, o confessou e afirmou que havia feito o mal diante do Senhor, e por causa disso, a sentença e o julgamento do Senhor estavam corretos. Por causa do pecado de Davi, o julgamento de Deus era verdadeiro. Deus é justo quando fala e inocente quando julga. Deus é digno de louvor em todos os seus juízos. E até mesmo a falsidade humana serve para confirmar os juízos de Deus. A mentira e a infidelidade dos judeus não tornam ineficazes a fidelidade e a verdade de Deus. Pelo contrário, confirmam a sua justiça e o propósito de salvar todo aquele que crer, tendo em vista que as obras humanas são corrompidas e inúteis. Por fim, um judeu poderia apelar à justiça e à graça de Deus como licenças para o pecado. A resposta de Paulo, neste contexto do capítulo 3, é breve, porque o abuso da graça será um assunto melhor desenvolvido, mais bem desenvolvido no capítulo 6, em resposta aos adversários que consideram a doutrina da graça um ensinamento que dava margem à imoralidade. No contexto do capítulo 3, onde estamos, a intenção de Paulo é, portanto, dissuadir qualquer objeção por parte dos judeus referente aos seus privilégios diante de Deus. Paulo já havia dito, recapitulando, que nada do que um homem herdava, sendo judeu, em termos de tradição, o tornava privilegiado perante o juízo divino. E que a fidelidade de Deus está em salvar todo aquele que crer, e não uma raça específica. Como último recurso, um judeu obstinado, teimoso, poderia tentar argumentar da seguinte forma: não seria Deus injusto ao punir o pecador, visto que a injustiça dos homens tornam mais evidente a justiça de Deus? Por outras palavras, porque alguém poderia ser condenado como pecador se a infidelidade dele serve para evidenciar a fidelidade de Deus? Ou seja, como poderia Deus manifestar ira contra aquilo que realça a sua justiça? E dessa forma, se a minha mentira e a minha infidelidade mostram a justiça de Deus, não seria correto praticar mais males para tornar a justiça de Deus mais evidente ainda? Bem, a resposta de Paulo é um não categórico no verso 6, assim como havia sido no verso 4. Se Deus fosse injusto ao julgar o pecador, como Deus poderia ser o juiz do mundo? Quer dizer, duvidar da justiça de Deus é duvidar do caráter de Deus e da competência de Deus para julgar o mundo, o que é um total absurdo. E nenhum judeu conhecedor da lei iria discordar. Bastaria lembrar da situação de quando Abraão intercede por Sodoma e apela à justiça de Deus para poupar os justos que
que viviam naquela cidade. E Deus, sendo juiz e justo juiz, castiga a cidade, mas salva Ló e suas filhas. Deus exerceu justiça, exatamente porque ele é juiz. E sendo ele juiz do mundo, ele também é justo. Se não fosse o caso, como Deus poderia julgar o mundo? Como sabemos que fará, assim como julgou a cidade de Sodoma. Deus julgará todo mundo, segundo sua santa lei. Não será um juiz humano que julgará o mundo. Todo homem prestará contas diante de Deus. Não há qualquer dúvida acerca do inevitável juízo de Deus a todo homem. E uma vez que não há objeção ao fato de que Deus julgará o mundo e trará a ordem, toda a desordem causada pelo pecado, o pecador não pode levantar qualquer objeção contra Deus e o seu reto juízo contra toda a injustiça humana. A conclusão de Paulo é contundente para todos aqueles que distorcem a doutrina da graça para justificar o seu próprio pecado ou para justificar uma doutrina legalista de justificação por obras. A condenação destes é justa. É justa a condenação daqueles que transformam a justiça e a fidelidade de Deus em licenciosidade. É justa a condenação daqueles que sugerem que Deus possa ser injusto. É merecida a condenação daqueles que afirmam que o mal promove a glória de Deus. No entanto, isso não anula a verdade da palavra de Deus, nem anula a fidelidade de Deus para com seu povo. Apesar dos judeus terem os oráculos de Deus, a palavra de Deus que apontava para o Messias, o rei davídico e salvador, apesar dos judeus de terem recebido a revelação especial de Deus, os judeus, alguns, não todos, não creram no Messias que veio, Jesus Cristo. A rejeição ao Messias segue a rejeição dos oráculos de Deus, da palavra de Deus que apontava para o Messias. Palavras que eram negligenciadas pelos próprios que diziam defendê-las. A impiedade dos homens que se dizem cristãos, por sua vez, a desonra para com a realidade da salvação pela graça, a negligência e menosprezo de muitos ditos cristãos para com as instituições que Deus estabeleceu para a igreja, jamais anulará a promessa de Deus de salvar todo aquele que crer. Deus é verdadeiro porque permanece fiel à sua promessa, porque cumpre efetivamente tudo quanto declara em sua palavra. A infidelidade daqueles que se dizem cristãos não anula o propósito santo de Deus, nem a sua aliança com o seu povo. A aliança de Deus, firmada com Abraão e a sua descendência, não foi feita num contexto de lei, mas sim num contexto de fé e graça. Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus solenemente confirmou sua aliança com Abraão quando o instruiu, também em Gênesis 15, a sacrificar diversos animais, dividi-los ao meio, colocar cada parte uma de frente para a outra, fazendo assim um caminho pelo qual o próprio Senhor passou, aparecendo como um fogo fumegante, e ao passar por entre os animais, o Senhor simbolicamente jurou que o seu destino seria como o dos animais, caso ele não cumprisse cabalmente a sua promessa com Abraão e com sua descendência. O plano e o propósito de Deus não são determinados por nada que é alheio, nada que é estranho à sua vontade. Isso significa que o seu plano de redenção será cumprido a despeito da incredulidade humana. Aqueles que ele escolheu são chamados, são justificados, são santificados por meio de Cristo e irão perseverar, pois Deus assim quis, e Ele garante isso, porque Ele é fiel. Esta é uma consolação para todo fiel, para todo crente, saber que a verdade da palavra de Deus não depende da verdade dos homens, e a incredulidade humana não invalida a verdade de Deus e de sua palavra. A aliança de Deus conosco não é feita com base na observação da lei, mas com base na fé naquele que verdadeiramente seguiu a lei, Jesus Cristo. É exatamente o que Paulo irá desenvolver no capítulo 4, também citando Isaías 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora,
O salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E aos Gálatas, Paulo escreve: assim sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Gálatas 3, 7 a 9. Se tu desejas se gloriar em algum privilégio, faça como está em Jeremias 9, 24, como já foi mencionado. O Senhor diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor. Isso significa que a tua aliança com Deus equivale ao conhecimento de Deus, equivale ao relacionamento com Deus. E, portanto, a uma vida de fé e de obediência, de temor ao Senhor e não de negligência ou zombaria com a palavra, como acontecia entre alguns judeus, em sua infidelidade para com a aliança, negligenciavam tanto a promessa como a fé, incorrendo em condutas imorais e legalistas, e como ainda hoje acontece entre ditos cristãos que insistem em considerar seus próprios méritos como meios de salvação em oposição à justiça de Deus, que colocam as suas ideologias, todo o fardo do tradicionalismo que carregam, ou mesmo as suas preferências pessoais, distorcidas de um entendimento bíblico correto, acima do que está claramente escrito, revelado por Deus em sua palavra inspirada. Essas pessoas, inevitavelmente, passam a se vangloriar em observâncias exteriores, em condutas legalistas, numa mentalidade supersticiosa, e desprezam o conhecimento da palavra, desprezam a verdade do Evangelho, a salvação pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu percebes que a tua fé com Deus, que a tua vida com Deus, se baseia mais em símbolos exteriores, e não sentes que o teu coração está de fato rendido aos pés do Senhor Jesus, saiba que precisas tomar uma séria decisão. É a decisão mais importante da sua vida. E responder ao Evangelho da graça, com fé e arrependimento. Todo aquele que reconhece a sua condição de miserável pecador diante do Santo Deus, viverá em temor e jamais reivindicará qualquer direito diante de Deus, porque tudo que ele precisa, Cristo já conquistou na cruz, ao levar sobre si os nossos pecados e nos dá a vida eterna. João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. E no verso 44, porém, como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não buscais a glória que vem de Deus? O Filho de Deus sabe que quanto mais tenta seguir a lei, mais percebe a sua insuficiência. E então reconhece o quanto mais precisa buscar a Cristo, buscar a glória que vem de Deus e confiar na graça salvadora de Deus. E ao reconhecer que a salvação é pela graça de Deus, o novo homem, unido a Cristo, inevitavelmente crescerá em amor a Deus, crescerá em amor pela palavra, em amor pela igreja, em amor pela pureza, e passará a cumprir com a lei, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque és Deus, és um Deus fiel, um Deus gracioso, um Deus que nos amou. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho Jesus, que veio a este mundo e viveu a vida perfeita que nenhum de nós consegue viver. E ele morreu, levando sobre si os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Ao Senhor, obrigado, porque não depende das nossas obras, mas sim pela fé. Obrigado, Senhor, por ser um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque és fiel e continuas fiel a despeito da nossa infidelidade. Ao Senhor, abençoe a sua igreja. Abençoe as nossas vidas,
Ó Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos ajude a entender mais da graça. Ó Senhor, nos ajude a entender mais de Cristo, mais do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que tem poder para salvar todo aquele que crer. Ó Senhor, venha nos ajudar. Nós rogamos, oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E é isso, olhamos à mesa do Senhor e vemos esta graça de misericórdia, de amor, de reconciliação, de nova oportunidade, o perdão dos pecados, a graça de Deus que através de Jesus Cristo, já ouvimos aqui muitas vezes, o seu corpo foi moído, foi trespassado, representado pelo pão, seu sangue derramado para a purificação de todos os nossos pecados, representado pelo vinho. Jesus Cristo na cruz do Calvário disse aquelas duas poderosas palavras: está consumado. A obra está completa. Então, se és filho de Deus, tens comunhão com Ele, identificas com tudo aquilo que temos falado na palavra, tens comunhão com a igreja, local ou esta ou outra, vem participar na ceia. Irmãos, e nós nunca estamos preparados para participar na ceia. Já o nosso querido irmão Pinheiro dizia: você nunca está preparado para ir à mesa. Então é algo que o que nos faz ir à mesa é a obediência e aquilo que não está bem. Se for com Deus, na hora, tratas disso. Se for com outra pessoa, toma o compromisso de ir falar com outra pessoa. E se está aqui alguém que não conhece, que a palavra de Deus não é que seja estranha, mas que não tem a certeza que Jesus faz parte, toma esta decisão. Venha falar com o Marcelo, com o Daniel, comigo, com o Eric. Não tenha vergonha, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia aceitável de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é a melhor decisão, é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. Então, enquanto cantamos um cântico, podem se vir aproximando devagar da mesa, vindo buscando o pão e o vinho, e depois tomamos todos juntos.